Mas quando o Medvedev fala isso, ele pode estar também apontando para uma ação que a Rússia já mantém com a Bielorrússia, que é instalar ogivas nucleares suas em bases suas próprias da Rússia no território iraniano. Isso é uma prática tão comum dos Estados Unidos que a gente nem deveria se surpreender da Rússia propor fazer algo assim, né? É só você pegar qualquer desses mapas disponíveis na internet e ver bases americanas, você vai ter um mundo, né, coalhado de pontinhos. E depois você vê bases nucleares dos Estados Unidos. É menos coalhado, né, uma quantidade menor, mas também espalhada pelo globo. Então a Rússia poderia, sim, instaurar uma base sua, isso em algumas semanas, pouco mais de mês, instaurar uma base nuclear russa em território iraniano. E é evidente que um ataque dos Estados Unidos a essa base representaria um ataque à Rússia. E aí nós estaríamos diante da Terceira Guerra Mundial. Óbvio que os Estados Unidos não vai fazer uma coisa dessa. Mas a China também é um ator nuclear. Duvido muito que ela haja nessa medida que até mesmo a Rússia eu duvido um pouco que tome. Mas, em tese, ela poderia também. São seus interesses que estão sendo atacados. Os Estados Unidos atacam o Irã não necessariamente porque tem uma rivalidade de longa data com o Irã. Não necessariamente porque é dominado pela política externa por Israel. Também ataca porque essa é uma guerra contra a China. Essa é uma guerra de tentativa de imposição da unipolaridade. Os Estados Unidos está querendo reafirmar o mundo inteiro. Eu sou o xerife do mundo. Eu decido. Eu mando. E quando eu ajo, ninguém resiste a mim. Parece uma passagem bíblica, né? Parece Deus falando na Bíblia. Eu tardo a agir, mas quando ajo, nada resiste ao meu poder, nada resiste à minha força. É a forma como os Estados Unidos encaram a realidade, como eles encaram eles mesmos, como donos do mundo, como fiadores em última instância do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. E isso é a tentativa de manutenção da unipolaridade. E aí, meus amigos, a China, diante disso, precisa se posicionar. É preciso que nós aguardemos os próximos dias, as próximas horas, talvez, para ver, já no Conselho de Segurança da ONU, que se reúne agora às 4 horas da tarde, qual vai ser o posicionamento da China. Será novamente um posicionamento tímido, só de agir nos bastidores, ou ela fará algum posicionamento mais assertivo? A ver. Com base nisso, até, Samuel, a gente, né, tentando fazer a montagem desse mosaico, falando de Rússia, de China, que são os atores mais aguardados, né, em termos de posicionamento, mas o Keir Starmer, ele fez uma declaração, ele se posicionou apoiando Donald Trump. O Irã rebateu a União Europeia dizendo que os Estados Unidos e Israel destruíram a diplomacia. Em coletiva de imprensa, inclusive, o ministro das Relações Exteriores, o Aragash, ele enfatizou que os Estados Unidos cruzaram uma linha vermelha muito grande ao atacar as 3 principais usinas do programa nuclear do país. O quanto isso também pode inviabilizar aquilo que é o mais aguardado de momento, que é, de repente, cessar os bombardeios. Por enquanto, se nós vermos no frigir dos ovos, assim, de uma forma muito simplória, inclusive, o número de mortos iranianos é maior, esse ataque às usinas talvez seja de uma agudização desse momento, mas ainda assim, Israel tem o Domo de Ferro ridicularizado pelo ataque iraniano, na temperatura e pressão do 9º dia, né, com o Irã mais ou menos dizendo que não está disposto a negociar nada, porque afinal de contas é mais do que uma agressão bélico-militar, é um desaforo estadunidense esse ataque. E com a União Europeia reforçando aquilo que o G7 já tinha mais ou menos também condicionado, que é um apoio a Israel. Fora a China, fora a Rússia, fora o Paquistão, com os Estados Unidos e Irã do outro lado, como é que os europeus ficam a partir de agora com a seguinte situação de cruz e espada? Entram para valer ou ficam ali só esquentando o tamborim de marmita, o Samuel Brown? Vamos lá. Primeira coisa, alguém perguntou no chat assim, o que você faria se teu vizinho tivesse em desenvolvimento uma arma nuclear?
Bom, essa é uma boa pergunta para se fazer, o Irã, né? Porque Israel, desde 1958, desenvolve em segredo o seu armamento militar nuclear. Desde 1958, com o apoio da França, e aí eu vou fazer o gancho com a tua fala, Thiago, sobre os europeus, foi instaurado essa usina nuclear no deserto do Negev, sem nenhuma submissão às inspeções da Agência Nuclear Internacional. É a única unidade nuclear conhecida do mundo que nunca foi inspecionada pela agência da ONU. A única vez que Israel permitiu uma investigação, uma vistoria, ela exigiu que os fiscais, né, que aqueles que fossem inspecionar, fossem da Agência Nuclear dos Estados Unidos. E esses investigadores ficaram de 65 até 69, durante 4 anos, fazendo inspeções, até que eles informaram ao governo dos Estados Unidos o seguinte: não faremos mais. Sabe por que não faremos? Porque é tudo falso. Nós chegamos em lugares e vemos que tem paredes falsas. Nós fazemos medições nas salas que nos apontam, e as medições apontam coisas ridiculamente inconsistentes. E na sala ao lado, que em tese não existe, que é uma parede ali, a medição é gigantesca, aponta que há produção nuclear. Mas eles dizem que não podemos olhar porque é uma parede. Como você quer atravessar uma parede? Não tem nada do lado de lá. Era ridículo. Durante 4 anos, Israel submeteu o seu aliado principal, os Estados Unidos, ao ridículo de fazer inspeções falsas e passarem para a agência nuclear: olha, está tudo bem, olha, não vimos nada. E aí a agência nuclear aceitava, porque, gente, a agência de energia nuclear internacional, ela é um filhote dos Estados Unidos. É uma instituição completamente controlada pelos Estados Unidos e seus aliados. O Israel também é o vizinho de todos ali, de todos os países do Oriente Médio. E aí não é só do Irã, é de todos os países do Oriente Médio. É o único que tem um armamento nuclear e que não adere ao Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. Uhum. O Irã adere. O Brasil adere. Uhum. Esse tratado diz o seguinte: é um tratado humilhante para todo mundo. Ele diz o seguinte: países que possuem armas nucleares podem tê-las. Países que não possuem, jamais tenham. É isso. Resumindo, é isso. Mas ele impõe aos países, né, que têm, olha, diminua o estoque, entendeu? Não fabricando, desative algumas das suas ogivas, aí coloca lá umas métricas nunca cumpridas, nunca fiscalizadas, de que em tanto tempo tem que reduzir. Sabe quem reduziu? A Rússia. A Rússia reduziu. Sabe quem abandonou, quem cumpriu o tratado? A África do Sul. Sim, meus amigos, a África do Sul, nosso parceiro, né, do BRICS, tinha armas nucleares e se desfez delas voluntariamente através do tratado.